não é verdade? Estamos muito gratos por todos vocês estarem aqui hoje. Compreendo que existem pessoas aqui em Oak Pine, em cada centímetro desse prédio, para terem essa lembrança, e cumprimentamos a todos vocês e a todos da sala de oração, que estão buscando o poder, o amor e a presença de Deus, falando pessoalmente por cada um de vocês, podendo facilmente esquecer que Deus está escrevendo uma história única e que nunca foi escrita antes, onde às vezes em nossas vidas ficamos tão para baixo por causa dos detalhes do dia, a monotonia do trabalho, vêm e vão, as contas a pagar, agradar o chefe, com todas as atividades da vida, que nos esquecemos que Deus tem algo grandioso para as nossas vidas, sem exceção. A vida tem muitos começos, fins, ajustes, viradas que... O cemitério divide o mesmo quarteirão que o playground. Temos de dividir o mesmo lugar comum funeral. Nós procuramos a linha da história que nos desafia a juntar todos esses dias, e isso pode ser tão confuso. E se a confusão já não é ruim o suficiente, imagine a conclusão. Nós morremos. Esse coração, a menos que Jesus venha antes, está próximo da sua última batida. Essas mãos vão parar. Esses pulmões estão indo para a sua última exalada. Nós todos morremos. Ninguém escapa da morte. Morte, um homem disse, é a maior instituição democrata na Terra. Ela não permite discriminação e não tolera nenhuma exceção. A taxa de mortalidade da raça humana é a mesma no mundo todo, uma morte por pessoa. Em Salmos diz, que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Jovem ou velho, bom ou ruim, rico ou pobre, sem nenhum desespero, nenhuma pessoa é examinada. Eclesiastes 8:8 diz, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o dia da sua morte. O gênio, o rico, o pobre, ninguém foge dela. Ninguém é tão esperto assim. Júlio César morreu. John Lennon morreu. Elvis Presley morreu. A princesa Diana morreu. Todos nós morreremos. Morrem aproximadamente 2 pessoas por segundo. São mais de 6.000 por hora. 155 mil pessoas morrem todos os dias. Cerca de 57 milhões de pessoas morrem a cada ano. Todos nós morremos. Não importa o que você faça. O melhor cirurgião pode ter sua vida em mãos, mas não pode eliminar sua morte. Você pode tomar todos os comprimidos que quiser. Comer todos os vegetais verdes que conseguir, ficar fora do sol, se afastar do álcool e do cigarro. Você pode melhorar sua qualidade de vida, mas nunca eliminará a inevitabilidade da morte. Isso não é engraçado? Simplesmente morremos. Ou não. Ou não. E se isso fosse o primeiro capítulo? E se isso fosse o primeiro início do primeiro capítulo de... E se isso fosse a primeira palavra do primeiro início? Do primeiro capítulo da história que Deus está escrevendo em nossas vidas. E se apenas começamos? Essa é uma promessa da história. Numa manhã ensolarada, depois da execução da sexta-feira, os executores confidenciaram que fizeram seu trabalho. A lança perfurou Cristo para que tivesse certeza que Jesus tinha dado seu último suspiro, e ele tinha dado seu último suspiro. E aquele último suspiro sugou todo o ar do universo. E seu corpo descansava numa sepultura. Ninguém colocou camas na ressurreição. A única preocupação dos soldados era com aqueles discípulos irritantes. Os líderes religiosos também estavam preocupados. Na verdade, eles foram até Pilatos e disseram, então deu ordem para que o sepulcro fosse guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Bem, como sabemos, nenhuma preocupação era necessária. Os discípulos foram quebrantados.
Todos os discípulos o abandonaram, fugiram. A Bíblia diz: Pedro seguiu por um momento de uma certa distância, então ele veio e amaldiçoou Cristo. João, discípulo amado, seguiu Jesus por todo o caminho até a cruz e foi testemunha da crucificação. Mas não existe nenhuma indicação que João estava esperando a ressurreição. E os outros discípulos estavam escondidos em todas as esquinas e coberturas de Jerusalém. Pelo medo da cruz, eles negaram seu nome. Na noite de sábado, o inimigo vence e parece que a esperança tomou o último trem para a estação. Então as mulheres vieram no domingo de manhã. Elas não vieram para falar com Jesus no cemitério. Elas vieram para embalsamar o corpo de Jesus no cemitério. Mas Deus tinha outros planos e por causa disso, Deus abalou o cemitério. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Mateus 28, do 2 ao 6. A terra tremeu por causa do violento terremoto. Caíram pedras, pedrinhas, pedregulhos. O chão tremeu. As mulheres tentaram manter o equilíbrio, pois o chão estava balançando. Elas olharam na direção da sepultura e havia guardas. E eles estavam apavorados, paralisados, caíram no chão e tinham a aparência de homens mortos. Irônico, não acha? O trabalho deles era guardar o homem morto. E agora pareciam mortos. E o homem morto que estavam guardando, aparentemente, estava vivo. E um anjo desceu do céu. E pela manhã se sentou na pedra. Está escrito, não está? Ele se sentou na pedra. Ele observou e sentou nela. Eu não sei o que os anjos deveriam fazer em um momento como esses. Mas eu nunca imaginei que eles se sentassem. Anjos sentam? Acho que sim. Acho que imaginava anjos sempre em pé, defendendo, levantando suas asas, flexionando o peitoral, se mostrando. Mas continuaram lá. Acho que eu vou me sentar. Sentaram? Cruzaram as pernas? Não sei se assoviavam ou se cruzavam as pernas, mas sei isso. Coube ao anjo fazer a anunciação da Páscoa. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. São 3 palavras em inglês e apenas uma em grego. É assim: Egerphei. Digam comigo: Egerphei. Mais uma vez: Egerphei. Quando Mateus originalmente escreveu essa história, essa foi a palavra que ele escreveu. Egerphei. Vem de uma família de palavras que significa acordar. Uma palavra usada no cemitério, certo? Pensem comigo. Cemitério é um lugar para dormir. Os anjos disseram: Ele ressuscitou. Ele acordou. Muito se realiza com essa palavra volúvel, Egerphei. E se Egerphei é uma piada, se é piegas, então todo o cristianismo termina num colapso de uma pobre piada. Então milhões e milhões temos caído como um flautista cego num penhasco. Mas se isso for verdade, e Jesus ressuscitou, se essa Egerphei é real, então você pode acreditar nisso. Jesus desceu até a mais fria cela da prisão da morte e ordenou com voz alta que destrancasse a porta
e derretessem a chave na fornalha. E bem na hora que os demônios começaram a dançar, e bem na hora em que os demônios começaram a saltar, Jesus pressiona seu adversário contra as paredes internas da caverna e do mais profundo, de dentro da caverna da morte, ele abalou o cemitério. E o chão começou a ruir, e as pedras da sepultura começaram a cair. E sobre as marcas de um cadáver se levanta um rei com a máscara da morte em uma de suas mãos, e as chaves da vida na outra, e todo o céu anunciou: Agarfei. Ele ressuscitou. Não ressuscitou de uma soneca. Não ressuscitou do sono. Não ressuscitou de um sono tardio. Não ressuscitou da confusão. Não foi ressuscitado espiritualmente, mas fisicamente. As mulheres e os discípulos não viram um fantasma. Não tiveram uma experiência sentimental. Eles viram Jesus, e Jesus assegurou a eles: sou eu mesmo. Na estrada de Emaús, os 2 discípulos viram a aparência de Jesus. Eles viram um peregrino com eles e não sabiam quem era, mas não pensavam que era um fantasma. Seus pés tocavam o chão, ele não flutuava. Suas mãos partiram pães. Até mesmo Maria, quando viu Jesus no jardim, ela achou que... Alguém se lembra? Um jardineiro? Ele parecia tão comum. Quando Tomé tocou suas feridas, suas mãos não atravessaram o corpo de Cristo. Suas mãos tocaram em carne. Jesus ressuscitou num corpo de carne, no corpo que ele nasceu, no corpo que carregaram da Galileia para Jerusalém. Agora, ele poderia sair da sepultura. Apalpai-me e vede, ele disse às pessoas. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. Agora, por que ele estava tão insistente? Por que isso era tão importante? Porque o corpo da ressurreição significa tudo. Se Jesus tivesse apenas ressuscitado em nossas memórias, se ele vivesse apenas em nossos corações, ele não seria diferente da minha avó ou de minha tia que vive em minha memória, que vive em meu coração. Mas o corpo dela ou dele está enterrado. Não existe diferença entre os milhares que foram assassinados e que deixaram o seu legado para trás. Mas se seu corpo ressuscitou, como as Escrituras ensinam, isso significa que agora, em todo o céu, que é o lugar mais santo do universo, ele habita um corpo físico de carne e osso, e que ele fiscaliza todos os assuntos da história. E a promessa que Deus fez com o túmulo dele, ele também fará com o seu. O que Deus fez com o corpo dele, também fará com o seu. Ele foi ressuscitado, ele foi transformado em uma força imortal. Eles reinarão e governarão com ele para sempre. É o começo da história que você pode acreditar. Fim da história? De jeito nenhum. Ele toma o que você acredita ser o capítulo final e o transforma em prefácio. Apenas o começo. Sim, todos enfrentaremos a morte, a não ser que Cristo volte antes. Mas não a enfrentaremos sozinhos. E não precisamos enfrentá-la com medo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita em Jesus? Então você nunca morrerá. Seu corpo descansará. Você pode passar um tempo em transição, mas você nunca morrerá. Que descoberta notável. Todos na Terra estão dizendo como melhorar a qualidade desta vida. Mas apenas Jesus Cristo veio com a solução para o seu túmulo. Isso é o que o distingue e o torna mais que um servo. O acontecimento mais incrível é o nosso trabalho sobre essa importante página, desta importante mensagem. Uma dica clássica é manter a mente alerta
e o e-mail desligado quando estou estudando. Você provavelmente não é um desconcentrado como eu. Me distraio facilmente. Quando perco a linha de raciocínio, é difícil de reencontrar. Para manter minha linha de pensamento, mantenho o alerta do e-mail desligado, pois toda vez que ele toca, não consigo ignorar. Tenho que checar. Nessa tarde, pensei que tinha desligado, mas não desliguei. E estava nesse importante parágrafo quando recebi um alerta de e-mail. E fui ver quem tinha me enviado. Era um amigo meu da cidade de Nashville, Tennessee, que tinha acabado de sair de um funeral. E lá estava eu, escrevendo um sermão sobre morte. E ele, saindo de um funeral. Ele queria me contar sobre o funeral de sua tia, de 96 anos, tia Wanda. Eis o que ele disse. Max, há mais ou menos um ano atrás, você não conseguiria acompanhar minha tia Wanda. Sério mesmo. Ela tinha tanta energia que você simplesmente não acreditaria. O olhar dela perdeu completamente a energia e quase se tornou perigosamente estranho estar com ela. Seus olhos não conseguiam ver a rachadura na calçada, nem dirigindo a 14 km/h. Há cerca de um ano atrás, ela começou a ter dificuldades de respirar, e o médico encontrou um caroço em seu peito. E era quase certo de ser câncer, mas, com 95 anos, existia pouca razão para fazer uma cirurgia. Ainda que fosse exploratória, o melhor plano era fazê-la se sentir confortável. Mas, apenas nos últimos 3 dias de vida dela, o caroço se tornou tão dolorido que ela precisava de medicação contra a dor e se tornou muito sério tão rapidamente que foi dado morfina o suficiente para sedá-la e mantê-la basicamente num estado de inconsciência. Mas quando ela começou a passar dessa vida para outra, sua visão se tornou clara. Ela foi aliviada da dor, mesmo estando num estado de inconsciência. Ela começou a conversar com aqueles que se foram antes dela. Ela via sua mãe, que era sua melhor amiga, e ela conversou com ela. E minha parte favorita é que ela viu meu pai, o irmão dela. Meu pai e o irmão dela, tio Morben, estavam constantemente brincando e fazendo piadas com a tia Wanda. E ela sempre se referia a eles como aqueles garotos. Não faço ideia do que faziam ou como se encontraram nos portões do céu, mas o que quer que tenha acontecido a fez rir tão forte que ela literalmente puxou suas pernas até o peito e caiu ainda mais na risada. Oh, não acredito, garotos, ela disse. Oh, meu Deus, vocês, garotos! Ela tomou seu último fôlego, rindo. Mal posso esperar para descobrir o que ela viu. Mas deve ter sido algo grandioso. Mal posso esperar para ver o que você verá, mas será algo grandioso. Morreremos rindo? Não sei. Mas, meu amigo, eu posso lhe assegurar isso. Você morrerá em paz. Se você está em Cristo, se você tem em sua alma confiança e um coração voltado para Ele, e aquele que derrotou sua própria morte, derrotará a sua. E aquele que inspirou o rei Davi a escrever essas palavras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele se encontrará com você, e ele andará no vale da sombra da morte. Mas, e se você nunca confiou sua alma a Cristo? Eu sei que tem pessoas aqui que não confiaram. E se você nunca confiar? E se por alguma razão você disser: bem, acho que enfrentarei a morte por conta própria? Então, você enfrentará. Você enfrentará a morte sozinho, nenhum pastor para te guiar, nenhum salvador para te salvar por toda a eternidade. Porque, pelo amor de Deus, você faria isso? Por que você faria isso? Você pode dizer sim para Jesus hoje.
Ninguém poderá fazer isso por você, mas ninguém poderá impedir você de fazer. Você pode dizer sim para Jesus, e quando fizer, o último dia da sua vida se tornará o melhor dia da sua vida. Isso não é uma coisa estranha? Qualquer que seja o medo de uma pessoa, pode não ser o seu ainda, mas você não pode deixar de ter medo também. Winston Churchill planejou seu próprio funeral. Ele deixou as instruções para 2 virgulatos, para ser posicionado no alto do domo da Catedral de São Paulo. E na conclusão do seu serviço funerário, o primeiro virgulato tocou a música Retiro, canção que anuncia o fim do dia. Mas o segundo virgulato, com o som de retiro ainda ecoando dentro do domo, começou a tocar Alvorada. Canção para o começo do dia. São boas canções para um funeral cristão. Por causa das mãos de Cristo, o cemitério se tornou um lugar não onde vamos para morrer, mas realmente um lugar que você poderá começar a viver. Não acordaremos. Agarfay. Nós seremos acordados. Ele ressuscitou. E a morte não terá mais o domínio de ceifeiro, mas terá o domínio de o guardião de almas. A morte não é uma crise, é apenas uma esquina, não é um poço, é apenas uma passagem. Pois nós sabemos que algum dia Deus dirá palavras como estas: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então, toquem, virgulatos. Toquem. O mesmo Deus que ressuscitou seu filho da morte, também te ressuscitará dela. O mesmo Deus que esvaziou aquela tumba, também esvaziará a sua. O mesmo Deus que abalou aquele cemitério, também abalará todos os outros. Agarfay. Ele ressuscitou. Voice-over, Márcio de Mello.